Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um trabalho com muito amor, com muito carinho, com muita luz, onde a espiritualidade hoje aqui nos envolve e traz-nos as bênçãos de luz, de paz para os nossos corações. Pedindo, claro, sempre licença, José de Mococa, lembrando sempre que estamos aqui na Terra para uma passagem, mas temos que fazer esta passagem ser proveitosa, valiosa para os nossos espíritos, para que a gente possa estar, quando ao desencarnar, tendo uma guarida melhor para nosso estado espiritual, quando lá chegarmos no mundo espiritual. E não só esperarmos para o plano espiritual, começarmos hoje, porque o plano espiritual está em nós, nós somos espíritos. Então somos espíritos e carregamos em nós a essência de Deus, somos centelhas divinas do Criador e podemos estar em maior contato com a espiritualidade. É só nos comportarmos, amarmos, perdoarmos uns aos outros, fazermos o bem para os nossos semelhantes, que assim estaremos caminhando. Não importa, não nos prendamos às coisas efêmeras, mas nos prendamos às coisas grandes, maiores. Lembremos de Jesus, que passou e nem todos gostaram dele, nem todos aceitaram as suas palavras, não é verdade? Mas mesmo assim ele continuou em frente, continuou forte, firme, sem titubear em um só momento. Tiraram-lhe a vida do corpo, mas a vida eterna que ele tem, ninguém jamais tira. Assim também é conosco. Ninguém pode nos tirar o bem que fazemos, a evolução que carregamos em nossas almas. Ela é nossa. Ela é realmente de fórum íntimo, como dizia meu pai. Cada um de nós temos a nossa, cada um de nós buscamos a nossa, e não existe ninguém para nos julgar, pois o nosso maior juiz é a nossa própria consciência. Cabe a nós olharmos dentro de nós mesmos as nossas inferioridades e buscarmos a nossa evolução através da correção dos nossos erros, não do aprisionamento deles, dos erros, mas a libertação deles, entendendo que ficou o passado e agora o presente será novo para um futuro resplandecedor. Que estejamos todos envoltos então para essa bela e maravilhosa palestra que vai ter do nosso irmão Esmeraldo, que vai acontecer agora, né? O irmão Esmeraldo se preparou para essa palestra, ele está fazendo o trabalho aí, né? De sábado, ele está lendo aí no começo, o pessoal tem gostado muito. Fiquei bem feliz, né, porque Esmeralda estava um pouquinho doentinha, né, Esmeralda? Agora já, graças a Deus, está se recuperando. A gente fica feliz, né, quando um amigo nosso se recupera, quando um amigo nosso cresce espiritualmente, quando um amigo nosso se desdobra mesmo estando em dificuldade para receber auxílio. E realmente a renúncia que o Esmeralda mostrou foi realmente de grande valia para todos nós. Por isso que é importante aprendermos uns com os outros, aprendermos através do exemplo, como eu estava falando com ele hoje, né? Não é através das palavras, é através dos exemplos. Os exemplos significam muito mais que palavras. Esmeralda, é nós e Deus, ele vai falar hoje sobre o livro Libertação, capítulo 13, tá bom? Fica à vontade, Esmeralda. Deus te abençoe. Boa palestra, nós e Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Bastante gratificante realmente poder estar fazendo uso desse momento aqui de novo, né? Dessa tribuna que, aliás, eu gosto de falar dela porque por aqui desfila muitas inteligências, muitos raciocínios, lições expressivas, conhecimentos profundos. O meu é bem superficial, mas é com bastante amor que se transmite. E eu vou falar hoje, e nem muito, mas é do livro Libertação, que é esse aqui. Mas eu vou falar de um capítulo dele e a altura que eu alcanço, porque quem vai falar desse livro realmente é a nossa irmã Eliane. A Eliane vai falar sobre o livro todo do Libertação, desse livro Libertação, e sobre os 20 capítulos que ele tem. Eu só estou fazendo uma entrada falando desse capítulo que é o 13, né, que é o que mostra os laços de família.
E para falar desse laço de família, acontece várias outras coisas antes, e inclusive tem a história do juiz. Por falar em juiz, isso me faz lembrar os nossos juízes. O que acontece com os nossos juízes? A gente teve o primeiro martirizado que foi julgado por um homem, que foi Jesus. Não tinha feito nada e o mandaram para o madeiro. E tem uma história que conta o seguinte: um senhor, já com a idade avançada, mineiro, veio para São Paulo com os fins de melhorar de vida. Chegando aqui na cidade de São Paulo, ele, sem eira, sem beira, com aquela idade avançada, se instalou nos jardins, Jardim Europa, Jardim América, ali por aquela região, haja vista, faz algum tempo atrás, quando lá ainda tinha terreno baldio. Arrumou 2 caibros, encostou num muro, cobriu com plástico que conseguiu e residia ali. Passava o dia nesses bairros, lavando um carro, varrendo uma calçada, colhendo grama no jardim, fazendo essas coisinhas dessa natureza. E à tarde, por não ter nem onde morar, para a gente ver a residência dele como era, ele ia para a padaria e lá ficava, ouvindo o pessoal contar os acontecimentos do dia e que estavam chegando do serviço, e ali viviam esse encontro. E ele ficava ali na porta. O dono dessa padaria era muito influente na alta sociedade da cidade paulistana. Ele era dono de umas 3 padarias e de uma rede de confeitaria na cidade. Então toda a elite paulistana o conhecia por esses seus endereços. E esse pretinho lá ficava toda a tarde. E esse português, esse dono dessa padaria, se divertia às custas dele todos os dias. Era uma diversão, não tinham mais o que falar, partiam para cima dele e se divertiam às custas desse senhor. Isso levou um tempo a fio. Um dia, ele cansado e tinha vivido problemas durante o dia, não se sabe, estava lá, como de costume, à tarde sim, numa tarde de verão, e esse português partiu para cima dele. Tiraram o sarro dele, zoaram ele, espizinharam nele, se divertiram das costas dele, o que puderam. Ele não aceitou nesse dia, foi para a casa dele, passou a mão numa faquinha, que nem era uma faquinha tão oficial, voltou na padaria e desferiu 2 golpes com essa faca no português, e que veio ao óbito na hora. Não correu, não fez nada, foi preso em flagrante. Mas como todo condenado tem direito à defesa, a família falou: nós vamos dar um jeito desse miserável nunca mais sair da prisão. Ele vai pagar, porque onde já se viu uma coisa como essa? E com a influência que eles tinham na alta sociedade, eles tinham conhecimento, sabe, com advogados renomados, com juízes, com o governador, com o prefeito, vai por aí afora. O que fizeram? Foram na faculdade de São Francisco e falaram com a diretoria lá e conseguiram um aluno no seu último ano de faculdade para defender esse agressor. Mostraram para eles, né, um aluno que fez essa faculdade, mas uma dificuldade danada, sabe? Inclusive falaram para eles: olha, ele vai aceitar, mas a gente sabe, é ele, vai ser melhor vocês levarem ele. E convidaram o rapaz, ele aceitou, por inclusive terem falado para ele: isso vai te valorizar o seu currículo, valorizar o seu diploma. E ele aceitou.
Aceitou, mas não tinha dinheiro, aceitou, mas não tinha um terno, aceitou, mas não tinha uma gravata. Toca correr nos brechó por ali, nos bazar, né? Para conseguir um paletó. Conseguiu um paletó, uma gravata por ali, e foi pro dia do julgamento perante o tribunal por ali. Lá chegando, sentou do lado do condenado, e as acusações se levantam para viver a acusação. São 4 melhores advogados de São Paulo na época. Meritíssimo, boa tarde. Meritíssimo, um sujeito como esse tira a vida do senhor, trabalhador, homem de valor, um homem que não perdia um dia de serviço, um homem que levantava de madrugada. Esse condenado levanta o outro advogado de acusação. Meritíssimo, boa tarde. Esse infeliz tem que conseguir para ele uma prisão perpétua. Ele não pode mais sair do fundo de uma prisão, porque onde já se viu fazer o que ele fez. E assim foram os 4 melhores juízes condenando realmente pelo ato que ele praticava. O juiz os ouviu e pede à defesa que inicie suas palavras. O advogado de defesa levantou e disse: meritíssimo, senhora, senhores presentes, boa tarde. Meritíssimo, senhora, senhores presentes, boa tarde. Meritíssimo, senhora, senhores presentes, boa tarde. Antes dele chegar na 10ª vez falando isso, esse juiz deu uma martelada na mesa. Você não vai parar de falar isso? Ele falou: meritíssimo, não faz 2 minutos que eu estou só cumprimentando. O senhor perdeu a linha. Imagina esse coitado, anos a fio na mão desse pessoal. Ponha-se daqui para fora os 2, já! Os 2 daqui para fora imediatamente. Ele acabou sendo absolvido. A gente vê que no partido, daí, o juiz que na época condenou Jesus, o mandando para o madeiro, o juiz que está aqui no livro Libertação, que condenou um rapaz à prisão e a esposa ficando desamparada, ficando sem eira, sem beira, que conseguiu uma obsessão, né, que a levou ao suicídio, e continuaram maltratando ela a ponto de ela perder todas as suas condições físicas, suas condições perispirituais, sofrer muito na mão desses obsessores. Quando daí vem o Gúbio em socorro a esta situação. E o Gúbio faz um trabalho extraordinário. Haja vista, está aqui um episódio rápido que nos mostra o Leão Denis. Os espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos uns dos outros, com os quais são harmonias penetrantes, ao passo que os nossos são, as mais das vezes, somente discordância e confusão. Aprendamos, pois, a servir de nossa vontade e por ela a unir nossos pensamentos a tudo o que é grande. Então a gente vê, né? Os espíritos mais evoluídos ouvem e leem o pensamento dos outros, numa harmonia que é bonito de ver. E a gente não, né? Quando está junto, se der uma brecha,
a desarmonia se faz e a confusão é notável. Então, esses juízes, sendo homens, cometem essas falhas. E esses juízes, cometendo essas falhas, como cometeu o juiz aqui do livro Libertação, quando levou esse casal a essa situação, e o Gúbio veio em socorro a eles, mostra a nós a nossa condição de julgamento também. Quando a gente não está fazendo nada, a gente está bem alimentado, né? Se sentindo bem, vamos julgar. Julgamos nossos familiares por detalhes pequenos, por coisinhas que a gente acha divergente ao nosso bel prazer. Julgamos o vizinho, a vizinha, porque achamos em situações que eles não deveriam. E vivemos julgando um quilo de situações que não deveríamos ainda estar fazendo isso, ou no mais das vezes está errado fazer isso. E o nosso irmão, então, o Gúbio, vem em socorro a essa situação e faz um trabalho muito expressivo. Ele e o André Luiz e o Eloy, não é? Eloy? É o Eloy. E eles vão ter com essa falange, que o chefão delas é o Gregório, trevoso, cara, há muitos séculos comandando uma falange nas trevas, e o Saldanha está à frente dessa residência, onde está a nossa irmã Margarida sendo vigiada, e o Gúbio dando aquela volta dentro de uma visão espiritual bastante esclarecida, e se escurecendo, vivendo uma condição que vive os trevosos, acaba tendo com o Saldanha, e fala para o Saldanha, e dando aquela volta, sendo que eles elevados têm a condição de buscar o pensamento nosso, de qualquer um, até entre eles mesmo, fez uma busca no Saldanha, e falando, conversando, dando aquela volta por ali, sabendo que a Margarida, uma delas era a neta dele, tocou nesse ponto com o Saldanha ficou meio tocado por ali, vivendo modificações do mal a se voltar para o bem. E o Gúbio consegue fazer com que Saldanha viva a modificação para o bem, e consegue fazer uma reunião com esses irmãos envolvidos nessa situação. E diz para o Saldanha: esse acontecimento é bom que se dê à noite. E numa dessas noites, o Gúbio pega o Saldanha, leva o condenado, leva a esposa dele e acorda o juiz, que está dormindo numa cama muito macia, bastante confortável, e eles acordam ele com um jeitinho, o desprende, melhor dizendo, o espírito dele desse corpo físico. Aí todos ali se vendo, o Gúbio apresenta a situação desse quadro, né? E o juiz vive um tremendo arrependimento quando ele vê que, tudo bem, então, ele é um juiz aqui na terra, ele tem esse poder, mas falta muito os conhecimentos de uma forma mais profunda, de uma forma melhor. As dificuldades
das nossas condições, né? E está acontecendo então essa reunião. Isso até me fez lembrar o senhor João Long, quando nos contava aqui a história do chefe. Tinha um chefe numa indústria e um subordinado. Esses dois entre si alimentavam uma rivalidade muito grande. Mas como o subordinado apresentava a produção, o chefe o mantinha lá. Mas eles, mesmo nos fins de semana, se desgastavam mentalmente, pensando mal um do outro. Um belo dia, esse subordinado chegando na indústria, recebe a notícia de que o chefe morreu. Foi para ele uma alegria assim, extraordinária. Ele viveu aquela alegria ali, porque, poxa, o chefe morreu. Aquele infeliz, aquele falou uma coisa e o chefe estava morto. Tinha ele, esse subordinado, uma filha casada. Passado alguns meses, a filha apresenta a gravidez. Passado o tempo necessário da gravidez, a filha teve o filho. Adivinha quem é? O chefe. Lá estava o subordinado, balançando o chefe no colo, comprando o melhor leite, as melhores fraldas para o chefe. Então a gente vê que essas situações, elas são de fácil acontecer. Ou ele vem para a nossa família por uma linda afinidade que a gente mantém e que vai ser ótimo, ou ele vem por essa versão que a gente está apresentando. Porque a gente vai ter que se harmonizar. Somos todos irmãos, filhos de Deus. E o que acontece? Desdobrado pelo sono, familiares encontram-se e são orientados à reconstrução de suas existências. Então, mesmo a gente encarnado ainda ali como esposo e esposa, né, como pais e filhos, por vezes a gente abre uma condição de merecimento, a espiritualidade superior vem e nos reúne para que a gente se harmonize, para que a gente não se adentre em desestabilidade maior desse quadro que já está sendo apresentado nessa família. Então, foi o que aconteceu com esses irmãos e esse juiz aqui no livro de Libertação. Os juízes podem ser enganados, né? E temos uns montes de juízes enganados por aí, vivendo leviandade, gostando de vícios. Aí bebe muito à noite, no outro dia ele tem um julgamento, ele vai com a cabeça doendo, ele vai com, sabe, ele age lá de formas, então, que não são condizentes como deve ser. E a gente vê, então, que desde um dos primeiros, né, marcos que a gente tem, no caso do ter sido julgado de forma errada por um juiz, foi Jesus. Então a gente tem que ter um policiamento com os nossos julgamentos para não estar vivendo essas leviandades de situação e chegando à expressão de levar situações a essas expressões todas, o que dá para a gente evitar. É mostrado aqui, inclusive pelo Denis também, o que se diz a respeito do seguinte: que se dá, é um trechinho só que eu vou ler, né? É o que se dá com a vontade. Ela pode agir tanto no sono como na vigília. Por
porque a alma valorosa, que para si mesma estabeleceu um objetivo, procura-o com tenacidade em ambas as fases de sua vida e determina assim uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos. A gente não imagina o poder da nossa mente. A gente não imagina o que conseguiremos ser e vamos ser com a nossa vontade direcionada, voltada dos ensinamentos de Jesus. Até a gente vem atravessando dias, já vai para décadas quase, até mais de décadas, que a gente vem se desprezando da doutrina, esquecendo dos ensinamentos de Jesus e se preocupando com picuinhas que as internet vem apresentando aí, com diz que me disse, com umas coisas que levou, lamentavelmente, até nós, muitos espíritas, a viver esse tipo de situação, perdendo o interesse de uma forma maior aos ensinamentos do Mestre, no amarmos uns aos outros, no acolhermos uns aos outros. A gente está correndo mais atrás de coisas que não deveríamos. Não deveríamos. Gente, sexta-feira passada, a Fátima me pediu para ler o livro lá embaixo, coisa que eu já fazia. Estava afastado, voltei, ela falou, lê. Eu topei. Mas no que levantei e peguei esse livro, haja vista foi o Fonte Viva, esse aqui, eu não conseguia segurar o livro. Eu estava tremendo muito. Aí, falei, meu Deus, o que pode ser isso, né? Pensando. E em casa continuei pensando sobre a tremedeira, que foi alguma coisa assim, estava, né? Muito grande. Eu lembrei que devia de ser resquícios da bebedeira. Bebi muito, me maltratei muito, tornar resquícios dessa bebedeira, essa tremedeira. Já tinha comido alguma coisa, fiz uma prece e fui deitar. Levantei no sábado de manhã e precisava pegar umas coisas pequenininhas, que eu precisava pegar naturalmente. Pegava, teve uma hora que eu percebi que eu não estava tremendo. E estou tremendo agora, porque